Provavelmente esse escândalo da Amazônia, que sim, né, gente? O fogo não é pós-verdade, o fogo queima e estamos tentando apagar. Enfim, deve ter de fato arranhado a imagem do presidente. Acabou de sair uma pesquisa da avaliação do Bolsonaro feita pelo CNT-MDA. De fevereiro até agora, desabou a aprovação do Bolsonaro. 53,7% desaprovam presidentes. Em fevereiro, esse número era 28,2%. A avaliação negativa do governo pulou de 19% para 39,5%. E a avaliação positiva caiu de 38,9% para 29,4%. A pesquisa está fresquinha, por isso estamos trazendo esse número da CNT-MDA. E eu acho que teve realmente, né, Edgar, essas reações exageradas dos dois lados, né? Porque ao mesmo tempo também o Macron também veio com uma provocação um pouco desproporcional, depois adotou um tom mais moderado no seu último discurso, falando que está à disposição do Brasil para ajudar no reflorestamento. O próprio Bolsonaro também, como sempre, né, adotou lá uma postura um pouco mais agressiva no começo, depois naquele pronunciamento que ele deu na televisão também foi um discurso bem mais moderado, também dizendo que quer a colaboração de todos para resolver um problema que existe. O problema, ele está lá, né? Talvez não seja tão grande igual tenha se pintado lá no início. A NASA confirmou aquela informação de que é um incêndio ali no nível, na média dos últimos 15 anos, mas ao mesmo tempo você tem um aumento do maior índice que teve no último período de seca também. Então assim, o desmatamento ele está lá, ele existe e ele precisa ser combatido pelas autoridades, né? E às vezes se jogam algumas informações, como o Bolsonaro jogou ali das ONGs também, sem algumas provas, exato, sem algumas constatações que prejudicam um pouco também esse debate. Ontem também teve a fala do Papa Francisco durante a oração de Ângelus lá na Praça São Pedro, no Vaticano, Edgar, dizendo que está preocupado também com essa situação na Amazônia. O Papa, que já visitou recentemente também uma região ali uma região amazônica ali no Peru, e em outubro ele fará uma convenção aí mundial com vários bispos para tratar do tema. Ele recebeu recentemente também o líder indiano, o Raoni, que colocou ali para ele, né, a situação alarmante, né, demonstrou ali uma preocupação com o que acontece na Amazônia, pediu ali um valor, né, um fundo para a preservação de algumas aldeias indígenas. Então o Papa também tem externado essa preocupação, e aí obviamente que pediu ali a oração de todos para que esse problema seja solucionado o mais breve possível. E também ele vira e mexe, fala sobre enormes interesses econômicos, internacionais por trás de tudo isso. Isso, né, Vini, esse pano de fundo dos interesses eu acho muito plausível, isso é um bom argumento aí para ser colocado, mas ele não deve esconder o pano de fundo de tudo isso aí que a gente está vivendo da Amazônia. A questão por exemplo, da demora do governo, além da retórica, além do discurso do governo, através do seu ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, você tem que observar que houve uma demora, até reconhecida pelo próprio governo ali, na reação com relação a esses focos de incêndio. Além da detecção técnica, e aí é ciência, não sou eu que estou dizendo, que corroboravam os dados do INPE, aqueles dados contestados de início ali, né, nesse rompante contra a ciência que Bolsonaro vem manifestando aí desde que assumiu o posto, dados corroborados pelos radares e sites da NASA, país em que o Bolsonaro é amigo, é declaradamente amigo do Donald Trump, enfim, não teria ali tem boas relações, argumentos para contradizer esses dados ali, já que partiriam de satélites do próprio Estados Unidos, né? Aí teve essa questão que você colocou, alardeada ali, num rompante fantasioso ali, que vai muito ao encontro de como o governo vê aí conspiração em tudo, né? Então as ONGs estariam, por terem cortadas as verbas oriundas de Noruega e também da Alemanha, estariam praticando atos em represália. Sim. O que não se confirmou, que não tinha uma prova apresentada pelo Estado, pelo governo, que restou a ele virar
metralhadora para o setor ruralista, esse setor forte na economia, dizendo, e pela incontestável veiculação do tal Dia do Fogo, lá promovido por vários ruralistas, não só do Pará, mas de alguns estados ali que beiram e que têm a Amazônia dentro de si, né? Tem muito interesse econômico envolvido aí, é óbvio, mas além da questão ruralista e da questão das ONGs ali que estão nesse bojo de discussão, eu não ouvi muita gente falando a respeito da grilagem de terras, que está numa matéria assim, muito bacana, feita pelo Álvaro Pereira Júnior, foi ontem mostrada no Fantástico e está num podcast da Renata Lopretti também, falando com especialistas, né, da área, inclusive uma bióloga de 25 anos de pesquisa chamada Anne Alencar, que há 25 anos pesquisa a questão das queimadas. Mais uma vez, é importante a gente colocar que a queimada, o fogo em florestas, ele não é uma novidade. Houve um agravamento, houve um aumento de 88% comparado com o mesmo período do ano passado, em junho, isso, como você trouxe para a gente. Não é o momento mais grave. O momento mais grave, segundo especialistas, ocorre quando o fenômeno El Niño passa pela América, quer dizer, onde os períodos secos são mais secos ainda. Então, não estaríamos vivendo esse momento mais seco pela intensidade das queimadas que estamos conferindo aí. Os dados da NASA, por exemplo, que corroboraram os do INPE, dizem que o tipo de foco e as colunas de fumaça dão a entender que o que está sendo queimado ali é biomassa. Não é uma queimada simples para você fazer um manejo de terra, né, que é comum, né, ainda que arcaico, é comum nas lavouras, né? Para você tirar ervas daninhas, você queima o pasto para fazer o replantio ou então para transformar em pasto melhor, pasto novo para o gado. Tem essa questão da grilagem, que é muito séria no Brasil e que aí sim o governo deveria fiscalizar através dos órgãos competentes, de terras da União que são, primeiramente, desmatadas, transformadas em pasto para depois servirem ao interesse de grileiros e ruralistas, porque aí não estariam mais sob júdice do Estado. Quer dizer, não teriam mais o problema de serem áreas de conservação, e essas terras são esquentadas exatamente para serem negociadas. Isso é uma prática recorrente nesse setor. Então o governo deveria sim se preocupar em fiscalizar, usar de toda forma a instrumentalizar e equipar os órgãos competentes para que não houvesse só um fiscal em não sei quantos milhares de quilômetros quadrados para se fiscalizar. Esse cara não vai ter a menor chance, essa pessoa não vai ter a menor chance de fazer uma fiscalização ao contento. Então vamos lá. Na questão envolvendo a queimada, tem com o objetivo de desmatar, essa que é a criminosa, tem o objetivo de fazer um manejo de terra, e tem as queimadas geradas por incêndios, que são aquelas, segundo essa bióloga que atua no meio, há 25 anos estudando as queimadas, chamada Anne Alencar. Ela diz que essas queimadas acidentais, esses incêndios são gerados por aquela inocente jogada de bituca na beirada de uma estrada, ou pela queimada de lixo, de produtores rurais, que com o vento forte as fagulhas avançam e queimam o mato seco. Quer dizer, há que se botar atenção na intenção inicial, na intenção primordial, como essas queimadas se iniciam, né? E isso é um papel do governo. É um assunto que está aí em pauta durante já aproximadamente quanto tempo essa queimada? Uma semana, e que vai continuar sendo discutido aqui, porque além de envolver interesses, envolve a competência do governo, ou incompetência até o momento, de debelar essas queimadas aí que avançam na maior floresta do planeta, responsável por regular o clima de todo o globo terrestre. Vamos com o nosso WhatsApp aqui, o ouvinte participando, mandando mensagens para cá, comentando a respeito das queimadas que acontecem na Amazônia. Vamos lá. Olá, bom dia, Morning Show. Meu nome é Ismael, falo de Recife. Sobre esse embate, o pseudo-embate entre Macron e Bolsonaro, ficou claro que o líder francês está querendo resgatar uma popularidade que talvez ele achou que tivesse, né? E
traz essa questão das queimadas na Amazônia como sua pauta. Ficou claro que eles usaram a imagem fake de propósito e assim, para quem tem um pouquinho de discernimento, tá mais do que óbvio qual é a intenção dele, né? O presidente Bolsonaro mostrou, foi firme no seu posicionamento com relação à soberania nacional e eu estou de acordo com ele. Eu acho que ele só precisa calibrar um pouquinho a forma, mas o conteúdo sou totalmente a favor do que ele está falando. Um abraço a todos e seguimos firmes. Bom dia, Jovem Pan. Eu sou o Emilson de São José dos Campos, São Paulo. Eu acredito aí que a visão do mundo sobre as queimadas tem a ver um pouco com as palavras do presidente, né? Se desde o princípio ele já tivesse organizado as Forças Armadas, a Força Nacional, tivesse mandado os aviões lá para combater o incêndio, não falasse tanta besteira, talvez o mundo veria de outras formas, entendeu? Eu acho que um pouco foi as palavras dele que ajudou aí para o mundo ter essa visão de que ele não está nem aí com a floresta, em combater esse incêndio, em proteger o meio ambiente. Foram as palavras dele que fez esse alarde todo no mundo. Bom dia, me chamo Davidson, moro aqui na cidade de Xinguara, no sul do estado do Pará. Com relação às queimadas que a mídia tem repercutido, a única coisa que eu tenho para dizer é que, desde que eu entendo por gente, sempre nessas épocas do ano é desse jeito. Infelizmente é desse jeito. Agora sim, eu gostaria que nos governos anteriores a população, a mídia, os famosos tivessem a mesma preocupação que estão tendo no governo atual. Claro, a responsabilidade, boa parte dela é do Estado, mas boa parte também somos da gente. Então assim, não adianta a gente ficar hoje falando, querendo dar uma de santo, sendo que no passado a gente estava pouco lixando para essa triste realidade. É isso aí, manda um abraço aqui para minha cidade, Xinguara, Pará. Tá aí, abraço para os ouvintes do Morning Show de Xinguara.